Vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo, agora falar das comissões, como eu já tinha até antecipado na aula anterior, no bloco anterior, né? As comissões da Assembleia, elas são classificadas em comissões permanentes e comissões temporárias. Essas comissões permanentes são aquelas, como o próprio nome já diz, né? Elas já vão existir. É a comissão, por exemplo, da saúde, do meio ambiente, educação, comissão de justiça, algo que já deve existir dentro da Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia Legislativa vai aprovar leis sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre educação, sobre cultura, idoso, família e assim por diante. Então, tem que ter uma comissão permanente já para isso daí. Nós vamos conhecer quais são. Já as comissões temporárias é para algum assunto determinado, alguma situação que surgiu, né, que vai necessitar dessa comissão temporária, nós vamos conhecer quais são, beleza? Aqui no artigo 26, traz bem, lembra do finalzinho do bloco anterior, foi da Procuradoria da Mulher? Aqui ele falou, na composição das comissões, vai ser assegurado tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares. Então, além disso, né, quando eu vou fazer uma comissão, ter a representação dos partidos, que às vezes pode ser que tem um partido que não tenha nenhuma comissão, aí não, peraí, vamos analisar isso daqui. Também, até a parte da mulher também entra na Procuradoria da Mulher aí. As competências das comissões permanentes, discutir e votar as proposições, como assim? Nem tudo que vai, eu gosto sempre de mostrar para vocês como é que funciona o processo, né? Nem todo projeto de lei que chega na Assembleia Legislativa, ele já vai logo para o plenário, já vai logo ser votado. Não, às vezes ele vai para a comissão, porque a comissão tem deputados que estão relacionados com aquela área, né? E aí, por exemplo, um projeto na área da saúde vai para a comissão da saúde, para eles analisarem aquilo ali primeiro, né? Verificarem aquela situação. Pode ser que seja um projeto de lei que não seja nem enviado para o plenário, ou às vezes tem modificações, enfim. Então, eu já coloco, né, esse projeto de lei nessas comissões, que às vezes pode modificar, fazer alguma coisa desse tipo. Então, as comissões têm essas competências aí, receber petições, solicitar depoimento, encaminhar informações, acompanhar e apreciar a implementação dos planos de desenvolvimento e programas de obra do Estado, microrregiões, determinar a realização com auxílio do Tribunal de Contas de diligências, perícias, inspeções e auditoria contábil, financeira, orçamentária, exercer a fiscalização e controle dos atos da administração direta, indireta e fundacional, propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem no poder regulamentar, elaborando o respectivo projeto de decreto legislativo. Como assim? Aqui você precisa lembrar um pouquinho do direito administrativo. No direito administrativo existe, né, o poder regulamentar que permite que o chefe do Poder Executivo ele faça a expedição de decretos. Só que esses decretos é para dar fiel execução à lei. É para explicar a lei, podemos dizer assim. Se o chefe do Poder Executivo ele faz um decreto que extrapola, né, que ele inova no ordenamento jurídico, traz uma situação que a lei não estabeleceu, quem vai determinar a sustação, né, quem vai sustar esse decreto são as comissões permanentes. Elas que vão propor aí a sustação dos atos normativos do Poder Executivo, que exorbitarem aí o poder regulamentar, elaborando o respectivo projeto de decreto legislativo, que o decreto legislativo é que vai efetivar aí a sustação desse ato do Poder Executivo, beleza? Estudar qualquer assunto compreendido na sua área, né, como eu falei, a questão aqui de saúde, educação e assim por diante, solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades. Beleza. Vamos agora para o artigo 28, que ele vai falar mais um pouquinho sobre essas comissões. Então, a Assembleia Legislativa, depois que foi eleita a mesa, vai iniciar os trabalhos da sessão legislativa, organizando as comissões, dentro do prazo improrrogável de 15 dias. Cuidado com isso. Então, a Assembleia Legislativa foi eleita a mesa diretora. Vai iniciar os trabalhos da sessão. Tem que organizar aí as comissões permanentes
dentro do prazo improrrogável de 15 dias. Cada comissão terá 7 membros efetivos e igual número de suplentes. 7 efetivos, 7 suplentes. Olha o bizu. Comissão permanente. TE termina. TE termina. Então, permanente, 7. Beleza? Se a prova colocar que é 6, 5, não vai dar mais para rimar, né? Comissão permanente, 7 membros efetivos e igual de suplentes. Por que isso? Porque na comissão temporária é diferente um pouco. Por isso que eu estou fazendo esse bizu para você não cair em nenhuma pegadinha. As modificações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas do partido ou bloco, que pode modificar a proporcionalidade partidária, só vai prevalecer a partir da sessão legislativa subsequente. Aqui é, por exemplo, mudança de partido, um deputado que renunciou e outro vai entrar no lugar dele, enfim, um partido que acabou, seja lá o que for. Essas mudanças para garantir a proporcionalidade partidária, né, que cada comissão tenha um número proporcional de partidos e tudo, só vai acontecer na próxima sessão legislativa. Nessa daqui ninguém vai mexer mais nada, deixa quieto, na próxima sessão legislativa é que eu vou mexer. Cuidado com isso daqui, ó. Nenhum deputado poderá fazer parte como membro efetivo. Não falou nada de suplente. Suplente, então, pode, é como membro efetivo, de mais de 3 comissões. Então, se cair na prova dizendo que um deputado ele faz parte de 3 comissões como membro efetivo e uma como membro suplente, pelo parágrafo 3º, tá ok, beleza? Então, como membro efetivo, ele não pode participar de mais de 3 comissões permanentes. O presidente fará de ofício a designação se no prazo fixado a liderança não comunicar os nomes de sua representação para compor as comissões. A liderança, ela pega lá, ei, vamos analisar, como eu falei, cada deputado ele é eleito, ele tem ele foi eleito para representar alguma situação. Tem aquele que é ruralista, né? Tem aquele que é ambientalista, tem aquele. Então o líder ele já vai fazendo isso daí. Então, você vai para a comissão tal, você vai para a comissão tal, e aí ele encaminha. Se ele não fizer isso daí, o presidente vai lá de ofício e faz. Você vai para tal comissão. Mas como o deputado ele quer representar a classe dele, a maioria das pessoas que votaram nele, né? Aí, basicamente, eles já pedem para participar da comissão. O deputado, salvo-se membro da mesa, deve integrar como titular pelo menos uma comissão, ainda que ele não tenha legenda partidária ou quando essa não possa concorrer às vagas existentes pelo cálculo de proporcionalidade. Às vezes o partido é muito pequeno, né? Só tem um deputado, por exemplo, mesmo assim, salvo se ele for membro da mesa, salvo se ele já estiver lá como secretário, né, vice-presidente, porque olha o detalhe, olha as informações fazendo sentido. Lembra disso daqui, do bloco anterior? Os membros da mesa não poderão fazer parte de comissão permanente. Aí aqui vem corroborando, né, confirmando isso daqui. Ele fala, o deputado salvo-se membro da mesa, porque o membro da mesa não pode participar de comissão permanente. Se ele não for membro da mesa, ele tem que integrar obrigatoriamente pelo menos uma comissão, porque também o deputado está lá. Só, não, eu estou aqui de boa. Você faz parte de alguma comissão? Não, nenhuma. Aí também é complicado, né? Como é que vai ser feita essa representação numérica? Eu vou pegar o número de deputados pelo número de membros de cada comissão e o número de deputados de cada partido pelo quociente assim obtido. E esse cálculo aqui não precisa, é um cálculo bem complicado de ser feito, né? A prova não vai pedir isso de vocês, só precisa, pode querer cobrar de forma literal, né? Que eu vou dividir o número de deputados pelo número de membros de cada comissão e o número de deputados de cada partido pelo quociente assim obtido. Aí eu vou saber partido tal tem... E você precisa saber que quanto mais deputados o partido tiver, mais representação nas comissões ele vai ter, beleza? As vagas não preenchidas, uma vez aplicado o critério, são destinadas aos partidos ou blocos, levando em conta as frações do quociente partidário do maior para o menor. Porque aqui eu vou fazer a divisão. Então, vamos supor, pode ser que dê 2,3. Então, esse partido tem 2 deputados, né? Dê aí 1,6. E assim vai indo. Pode ser partido que tenha 0,8. O outro teve 0,6. Então, se eu já fiz a distribuição, tá sobrando vaga, aí eu vou pegar aquele que tem o maior quociente. Então, esse aqui tem 0, esse aqui já foram preenchidos, né? Esse aqui tem 0,8. Então, ele vai ter a vaga no lugar desse daqui. E assim por diante. É basicamente assim esse cálculo.
E aqui eu tenho quais são as comissões permanentes. É importante conhecer, professor? Porque a prova pode querer colocar alguma outra que não esteja aí, né? Pode querer criar uma situação hipotética, dizer que ela é comissão permanente, mas algumas já são bem, assim, lógicas que vão existir. Por exemplo, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa aqui está relacionada com as leis, com a emenda à Constituição, alguma coisa que vai envolver isso daí, com a parte jurídica, né? Por exemplo, se eu fosse eleito deputado, eu ia pedir para ir para essa comissão aqui, que é a parte mais do jurídico aí da Assembleia. Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, que já é mais quem é da área da contabilidade, administração. Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável. Educação, Desporto, Ciência e Tecnologia. Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho. Seria uma segunda, né? Eu sendo deputado, eu poderia participar como membro efetivo de 3 comissões permanentes. Poderia participar da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e essa aqui da Administração Pública. A Comissão de Saúde, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, de Obras e Serviços Públicos, seria a minha terceira. Então, as 3 comissões permanentes como membro efetivo que eu iria querer: Constituição, Justiça e Cidadania, Administração Pública e Seguridade Social e Obras e Serviços Públicos. Eu tenho uma comissão de Ética, de Assuntos Econômicos, que ela é bem parecida com essa, né? Essa aqui é Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, aqui é Assuntos Econômicos. Comissão da Segurança Pública, Turismo e Cultura, beleza? Então, cuidado, porque a prova ela pode querer criar alguma outra comissão, né? E dizer que faz parte como comissão permanente. Então, é importante, na semana da prova, você dar uma lida nisso daqui, para caso cair, você já está, recentemente você viu, já estou explicando aqui, e você já vai ter visto na hora da prova. Agora, as comissões temporárias, quais são? Que esse menino aí, professor, esse menino, ele é um rei. E é o bizu para você lembrar quais são as comissões temporárias. Estudamos as comissões permanentes. Agora, as comissões temporárias. Você vai lembrar, ó, representativa, especiais e de inquérito. Então, são 3 comissões temporárias. Lembra da palavra rei. Representativas, especiais e de inquérito. Tranquilo? Um cuidado que você tem que ter. Por quê? Eu vou até passar um pouquinho aqui, porque o nome da CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Pode ser que uma pegadinha de prova na hora lá, né? Você pense CPI, Comissão Permanente de Inquérito. Não. A comissão de inquérito ela não é uma comissão permanente, até mesmo porque comissão permanente é aquilo que já vai existir. Por exemplo, um deputado ele tem que tratar sobre orçamento, ele tem que tratar sobre meio ambiente, educação, saúde, enfim. Então isso aqui, agora, uma comissão de inquérito, ela não pode, eu vou estar investigando toda hora? Não. A comissão parlamentar de inquérito, a CPI, ela é criada quando existe um fato que seja aquilo ali, né? Teve a CPI do Covid recentemente, do Senado, né? Mas só para você lembrar. Então, teve uma situação específica. Então, cuidado. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é uma comissão temporária e não permanente. Essas comissões temporárias compor-se-ão do número de membros que for previsto no ato do requerimento de sua Constituição, só que nós vamos analisar um número mínimo e um número máximo, independência dele no prazo de 48 horas após criada a comissão. Então, cuidado com esse detalhe, ó. As comissões vai ter o número de membros que for previsto no ato, o requerimento da sua Constituição, vai lá determinar quais são a quantidade de membros nomeados pela mesa diretora, indicação dos líderes, os líderes que vão indicar conforme na comissão permanente. Ou, se eles não indicarem, vai ser feito no prazo de 48 horas após criar a comissão. Se não for feita a indicação, aí há 48 horas para fazer essa indicação, que normalmente vai ser feito de ofício, né? Vai ser aplicado também a questão do princípio da proporcionalidade, né? A questão dos partidos. A participação do deputado em comissão temporária se cumprirá sem prejuízo de suas funções em comissões permanentes. Então, se o deputado, por exemplo, já está em 3 comissões permanentes, mas ele pode figurar em uma temporária. E como o próprio nome já diz, é temporária, ela vai ser feita por um tempo e vai acabar.
Então, a permanente é o tempo que ele tiver lá no mandato dele, por exemplo, ele vai ficar lá, como regra. Já a temporária já não é assim. Então, por isso que ele pode, sim, quem está participando de uma comissão permanente, pode participar de uma comissão temporária. O prazo dela, o prazo de funcionamento da comissão, pode ser prorrogado a pedido da maioria de seus membros. Cuidado, aqui não é maioria absoluta, é só maioria. Cuidado com esse detalhe, né? Pode ser pegadinha de prova. Beleza. Aí aqui o que eu falei para vocês, ó. O número de membros vai ser definido no ato que constitui a comissão. Só que existe um número mínimo e um número máximo de membros. Então, a proposta da mesa, o requerimento para a constituição de comissão temporária deverá indicar a finalidade dela e o número de membros, não superior a 7, nem inferior a 3. Então, o mínimo são 3 membros na comissão temporária e, no máximo, 7. Já a comissão permanente tem 7. Não foi estabelecido esse mínimo e máximo. Disse que seria 7. Por isso que eu falei para vocês o bizu, né? Só lá na prova. Comissão permanente. Lembra de 7. Já a temporária, ela vai ter o mínimo de 3. Lembra também, ó, temporária. T de temporária, T para o mínimo, que é 3. E o máximo de 7. E o prazo do funcionamento dela também já vai ser estabelecido aí na Constituição da comissão. Ela vai ter um presidente, um vice-presidente, que vai ser eleito ali entre as pessoas que fazem parte da comissão, com mandato até o início da sessão legislativa subsequente à posse, vedada a reeleição. Então, essas comissões, a pessoa não pode ser reeleito aí para estar participando delas, beleza? E aqui ele fala das comissões de forma geral, tranquilo? Cuidado com esse detalhe aí. As comissões permanentes reunir-se-ão até 3 sessões depois de constituídas para a instalação de seus trabalhos, eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes, depois que foi finalizado, né? Cuidado, eu vou repetir aqui o 38, pode ser que você não tenha entendido direito. As comissões vão ter um presidente e um vice-presidente eleitos por seus pares, né? Eu vou pegar ali os membros da comissão e vou eleger quem vai ser o presidente e o vice-presidente. Que o mandato vai ter o mandato dele até o início da sessão legislativa subsequente. Já estudou o que é sessão legislativa, né? Sendo vedada a reeleição. Então, ele não pode ser o presidente e o vice-presidente, que não pode, que é para estar mudando, né? Eu vou escolher, passou a sessão legislativa, aí eu vou escolher agora, uma legislatura, 4 anos, sessão legislativa, 1 ano. E aí passou aquele prazo, eu vou escolher um novo presidente, um novo vice-presidente para aquela comissão, beleza? As comissões permanentes reunir-se-ão até 3 sessões depois de constituída, então ela foi constituída em até 3 sessões, elas vão se reunir e vai presidir a reunião o último presidente da comissão, se reeleito deputado, ou se continuar no exercício do mandato e na sua falta o deputado mais idoso. Aqui é no caso de, por exemplo, como vai acontecer agora, né? 2022 vai ter eleição. Então, 2023, quem é que vai ser os presidentes aí para poder eleger os outros, né? Dessas comissões. Eu vou pegar o último presidente. Quem foi o último presidente da Comissão de Saúde? Foi o deputado X. Ele foi reeleito? Foi, pois ele assume aqui para ser feita a nova votação. Ou, se ele não foi reeleito, alguma coisa, na falta dele, eu vou chamar o mais idoso. Logicamente, né, o presidente vai ser substituído pelo vice, e na ausência do vice, o mais idoso da comissão. Então, a comissão, vamos supor, tem 4 membros, 7 membros. Aí, se for uma temporária, pode ter 4, né? Mas eu vou botar 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou escolher aqui o presidente e o vice-presidente. Quando o presidente não puder, o vice assume. Se o vice não puder também, eu vou pegar aqui quem é o mais idoso dentro da comissão, né? Não é dentro de todos os deputados, é dentro do deputado da comissão. Esse aqui é o mais idoso, ele vai ser o presidente naquele momento. Se tiver vago aí o cargo de presidente ou vice-presidente, vou fazer uma nova eleição para a escolha do sucessor, salvo se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato, caso que será provido na forma do caput desse artigo. Como assim? Saiu, foram cassados, enfim, vacância do cargo, né? Saiu o presidente
e o vice, porque se o presidente sair, o vice assume, mas se vagou o cargo de presidente ou vice-presidente, nesse caso aí, vou fazer uma nova eleição, vou escolher aqui, entre esses deputados, quem é que vai ocupar essa nova função de presidente ou até mesmo de vice-presidente. Mas estiver faltando só 3 meses para acabar ali o mandato, não compensa mais fazer uma nova eleição. Pega o mais idoso, ele vai ser o presidente até o final e pronto. Já vou deixar para fazer uma eleição na próxima sessão legislativa, para não estar fazendo várias e várias eleições aí para saber quem vai ser o presidente dessa comissão. Beleza? Competências aí do presidente da comissão. Assinar correspondência, lógico que foi expedido pela comissão. Então, aqui é uma pegadinha de prova, né? O presidente da Assembleia também assina correspondência, mas que for da Assembleia, que for a Assembleia Legislativa, entre aspas, né, falando com outros poderes, por exemplo. Quem assina é o presidente da Assembleia. Agora, se for uma comissão, a comissão de saúde, a comissão de meio ambiente está falando com o secretário de meio ambiente, quem vai assinar é o presidente da comissão. Convocar e presidir as reuniões da comissão, ler a ata da reunião anterior, dar à comissão conhecimento de toda a matéria, as lideranças, designar relatores, né? No caso das matérias que vão ser decididas, distribuir as matérias sujeito a parecer, ou então avocá-las, avocar e puxar para ele, conceder a palavra aos membros da comissão. Então, você observa, aqui, ó, advertir o orador, interromper o orador, que o presidente da comissão ele tem as competências parecidas com o presidente da Assembleia. Só que o presidente da comissão está restrito à comissão. Ele manda ali na comissão dele. Então, se eu sou o presidente da comissão de Constituição, então eu vou advertir o orador lá na comissão, quando estiver debatendo. Opa, peraí. Não sei se vocês já viram na televisão, que às vezes, quando vai ter os deputados, senadores, aí eles aparecem numa salinha mais restrita, tem só assim uns 10, 15 deputados, não está o plenário todo. É justamente essas comissões. Junta ali os deputados da comissão para debater, e eu tenho o presidente daquela comissão, que ele vai organizar a casa da briga, daquela coisa toda. Então, o presidente da comissão, ele tem a responsabilidade de administrar tudo aquilo ali, né? Enviar a mesa, toda a matéria destinada à votação, representar a comissão, resolver as questões de ordem suscitadas na comissão, remeter à mesa o relatório da comissão, delegar, quando entender conveniente, ao vice-presidente a distribuição de proposições. Cuidado que aqui ele fala avocar, né? Então, designar os relatores, distribuir a matéria, sujeito a parecer, ou avocá-las. Avocar aqui é ele puxar para si. Então, quando ele fala de relator, o presidente pode puxar para ele aquela determinada matéria. Já aqui, quando ele se refere ao vice-presidente, ele fala delegar. Cuidado que uma questão de prova pode trocar isso daí, né? Pode tirar aqui avocar e colocar delegar, pode, porque quem estuda direito administrativo, são conceitos diferentes. Avocar é uma coisa, delegar é outra. Requerer ao presidente da Assembleia, quando necessário, distribuição de matéria a outras comissões, tipo, isso aqui tem que passar por outra comissão também. Às vezes um projeto de lei ele passa por 2, 3 comissões para poder ser aprovado, porque se ele envolve somente saúde, pronto. Mas se ele envolve saúde e meio ambiente, determinar o registro taquigráfico dos debates, quando necessário, promover a publicação e fazer publicar no diário da Assembleia, um quadro próprio da comissão, a matéria distribuída, o nome do relator, a data, tudo bem direitinho, beleza? O presidente também, ele pode funcionar como um relator. Pessoal, o que é o relator? O relator é quem vai relatar, deve ser até redundante, a matéria, né? Porque chegou lá um projeto de lei. Aí o presidente diz, ó, o relator vai ser fulano. Então ele vai pegar aquela matéria, ele vai ler aquilo ali, né? Ó, chegou um projeto de lei assim, muitas vezes ele vai dar o parecer dele, do relator, né? Tanto que em algumas votações a pessoa diz assim, eu sigo o relator. Sigo o relator. Por quê? Porque às vezes o relator diz, esse projeto de lei, a minha opinião é essa. E às vezes o relator ele é muito importante. Por quê? Porque às vezes todo mundo vai seguir o que o relator diz. Então, tem muita briga, às vezes, para quem que vai ser o relator, e isso daí pode ensejar até na aprovação ou não daquela matéria. Porque se o relator ele for bom de lábia, às vezes, né, ele faz todo ali um procedimento que ele consegue aprovar aquilo ali. Mas, às vezes, se ele não for tão bom e tal, a galera, não concordo com ele, não. Concordo com isso daí, não. Beleza? No caso de empate, olha a pegadinha de prova. No caso de empate, vai ser adiada a decisão até que se tome os votos e se forme a maioria. Olha a pegadinha.
Se fosse eu que fosse fazer essa prova, eu fazia uma questão desse tipo aqui. Eu colocava assim, no caso de empate, nas votações das comissões, o presidente vai desempatar. O presidente tem voto de qualidade. Olha a pegadinha, tá errado. No caso de empate, aqui nas comissões, não, o presidente não vai desempatar. A sessão vai ficar adiada até que se tome os votos e se forme a maioria. Professor, mas são 7, então dificilmente vai dar empate. Mas um pode faltar. Se for uma comissão temporária, que é de 3 a 7, pode ter 4. Então, pode ocorrer sim a possibilidade de empate, porque o presidente ele vota também. Mas se der empate, nesse caso, a comissão vai adiar a decisão até que se convença, né? Até que chega uma pessoa, não, vou mudar meu voto. E aí ele muda o voto e se forma a maioria e pronto. Os presidentes das comissões permanentes vão se reunir com os líderes, sempre que achar conveniente, convocação do presidente da Assembleia, para exame, assentamento de providência e eficiência do trabalho legislativo. Então, pega aqui o presidente dessas comissões permanentes, né? Eles vão se reunir com os líderes para debater sobre propostas aí da Assembleia, sobre os trabalhos legislativos. Agora vamos conhecer as comissões especial e comissão representativa, porque as temporárias são 3, né? Especial, de inquérito e representativa. O que significa a comissão temporária especial? Para que é que ela serve? Para cumprir missão temporária, realizar estudos sobre assuntos determinados e representar a Assembleia nos atos que tenha sido convidada ou que tenha de assistir. Como assim, essa comissão especial? Vamos supor que a Assembleia Legislativa do Maranhão ela vai ser homenageada lá no Canadá. E aí precisa alguém lá, né? Aí eu posso mandar uma comissão especial, uma missão temporária para ir lá no Canadá verificar isso daí. Pode entrar também no item 3, né? Representar a Assembleia Legislativa nos atos que tenha sido convidado ou que tenha que assistir. Então, pode ser que eu mande uma comissão especial da Assembleia para um julgamento no STF, para uma condecoração que vai ser recebida, mas muito cuidado. Cumprir missão temporária autorizada. Pronto, beleza. Realizar estudos sobre assunto determinado e sobre ele apresentar relatório e parecer. Como assim? Questão do Uber 99, quando eles surgiram, ficou uma dúvida. E aí, é táxi, não é táxi? Aplica as regras do táxi, não aplica? Então, a Assembleia Legislativa poderia criar uma comissão especial para realizar estudos sobre isso daí. Ó. Você vai realizar estudos sobre o Uber e o 99, esses aplicativos, transporte por aplicativo. Como é que a gente vai fazer? O que a gente pode legislar sobre isso daí, né? Pronto, comissão especial. Já se for representar a Assembleia Legislativa, nos atos em que ela foi convidada, como eu falei, foi convidada para participar lá de um evento no Canadá. Nesse caso, essa comissão especial tem que ser integrada por um membro da mesa. Olha o detalhe, o membro da mesa não pode participar de comissão permanente, mas aqui é temporário. Aí ele pode. Então, eu vou fazer a comissão especial de no mínimo 3 pessoas, no máximo 7. Um deles tem que ser um membro da mesa. Tem que ser o presidente, o primeiro vice-presidente, segundo, primeiro secretário, e assim por diante. Beleza? Cuidado com esse detalhe do item 3. Já as comissões representativas, para que é que elas servem? Resolver as questões inadiáveis surgidas durante o recesso, apreciar e votar os pedidos de licença que derem estar durante o recesso, e atender o que dispõe o inciso 2º e 3º da Constituição. Como a Constituição não cai no concurso, não precisa saber o que é isso aqui, porque se cobrar já está extrapolando o edital, beleza? Mas olha como ficou fácil. A especial está relacionado aí, né, com situações especiais, podemos dizer, que surgiram, né, uma missão temporária, um estudo de determinado assunto, representar a Assembleia. Já a representativa está relacionado com recesso, e ela vai ser eleita na última sessão ordinária da sessão legislativa, para atuar durante o recesso. Então, ó, representativa, olha o bizu, ela vai atuar no recesso. E aí eu tenho a sessão legislativa, né? Na última sessão ordinária da sessão legislativa, eu vou aprovar essa comissão representativa, que ela vai ficar responsável ali durante o recesso parlamentar.
as férias entre aspas, né? E aí surgiu uma questão inadiável, que tem que ser resolvida ali naquele recesso. Que às vezes tem questões, não, espera, quando voltar do recesso vai ser decidido. Mas às vezes tem uma questão que é inadiável, não pode. A comissão representativa é que vai decidir. Votos aí pedidos de licença, que foram pedidos dentro do recesso, né? Um deputado pediu licença, alguma coisa durante o recesso, aí a comissão representativa é que vai analisar, beleza? Agora vamos para a comissão temporária mais importante, que é a comissão parlamentar de inquérito, mas isso no próximo bloco, beleza? Um forte abraço e aguardo vocês. Toma só um cafezinho e já pula aí para o próximo bloco.